Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo hoje e o assunto hoje de novo é sobre Gog e Magog. Mas assista esse vídeo até o fim porque tem acréscimo para você. Talvez você já tenha assistido os vídeos de Gog e Magog que estão no meu canal, os vídeos que eu estou fazendo sobre Gog e Magog. Assuntos incríveis, impressionantes. Se você não assistiu, vou deixar o link aí na tela, vou deixar o vídeo passando aí no cantinho da tela. Assista esse vídeo com os vídeos que eu vou indicar para você ter um bom entendimento do assunto. Quando nós vamos estudar sobre Gog e Magog, irmãos, vocês sabem que vocês não podem ficar somente em Ezequiel 38 e 39. Vocês sabem que tem que ir para o livro da lei, que tem que estudar um pouco de história e geografia, como eu falei no último vídeo. A gente também tem que dar importância para profetas menores, como Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias, Joel. Eu tenho mostrado isso já em alguns vídeos e os irmãos têm notado grande conexão. Porque Deus conecta Ezequiel 38, 39 com esses profetas pequenos. Hoje eu fiz algumas anotações aqui nesse caderno sobre o profeta Sofonias. Esse é o jeito que Deus escolheu para a gente receber a revelação da palavra de Deus. Quanto mais profeta, mais luz você vai ter sobre o assunto. Então, irmãos, eu fiz algumas anotações. Eu vou estar lendo aqui para vocês, está em Sofonias, capítulo 1, 2 e 3. Leia esse profeta e faça as suas anotações, pensando em Gog e Magog. Eu vou dar uma ajuda aqui para você conectar os pontos. Em Sofonias, capítulo 1, somente no capítulo 1, no verso 1, 3, verso 7, verso 8, verso 15, verso 14, verso 15 e verso 16. Você vai ver 4 pontos importantes. São 4 pontos: fim dos dias, sacrifício do Senhor, dia do Senhor e dia de trombetas. Esses 4 pontos que você tem que anotar, somente no capítulo 1. No primeiro ponto, você vai anotar fim dos dias, ou últimos dias, você que sabe. Porque Deus já começa o profeta falando que ele vai destruir a terra, os moradores. Ele começa igual Naum, Abacuque, sabe? Começa nos direcionando no tempo, mostrando que ele não está falando somente naquela história. É um livro histórico, mas profético. E de cara, Deus já quer que você preste atenção nisso. Principalmente quando você se encontra com a expressão ou com o termo o dia do Senhor, o dia da sua ira. Segundo ponto, sacrifício do Senhor. Só aqui, irmãos, Deus está falando de sacrifício, ele fala 2 vezes. Aonde que a gente vê um sacrifício do Senhor? Em Ezequiel 38 e 39. A gente vê mais um sacrifício em Jeremias 46. Só que esse sacrifício é na terra do norte. Só que o sacrifício de Ezequiel 38 e 39 é nos montes de Israel. E Deus fala aqui de sacrifício 2 vezes. E ele fala que vai congregar nações. Esse sacrifício de Sofonias é o de Ezequiel 38 porque ele fala que vai congregar nações. Ele já santificou os seus convidados. Então, presta atenção nos pontos. Verso 14 e 15 vai falar do dia do Senhor. E não vai falar só uma vez. Ele vai repetir várias vezes. Que ele quer que a gente preste atenção mesmo. E para Deus mostrar que ele está falando do tempo do fim, para você que conhece as festas, ele vai dizer que esse dia do Senhor, que não é somente um dia, né? Esse dia do Senhor é dia de trombetas. Aí no hebraico está escrito shofar e teruá. Na nossa tradução está dias de trombetas e de rebate. Para você entender o que Deus está falando somente aí, você precisa de ler Números capítulo 2 e Números capítulo 10. Já começa a treinar isso com esses profetas menores. Tenta ler esses profetas sem perder contexto. Tenta ler o capítulo 1. Quando você chegar no capítulo 2, no capítulo 3, não se esqueça das coisas do capítulo 1, porque aí você vai receber revelação. Então é bom você treinar isso nos profetas menores, porque aí você vai treinando, vai aumentando o nível do seu entendimento e aí você vai poder fazer isso nos profetas maiores. E nada melhor do que um caderno, canetas, usar pelo menos 3 cores. Aqueles papeizinhos coloridos que cola, sabe? Para você colar em cima da folha e para você colar no seu armário, na sua gaveta, em qualquer lugar que te direcione. Eu faço assim, eu anoto os pontos principais, como eu fiz nesse caderno. E quando eu tenho que falar algo sobre aquele ponto, não dá para eu escrever tudo, né? Então, quando é só uma frase, 2 frases, eu anoto em cima daqueles papeizinhos coloridos e anoto e coloco em cima do ponto. Mas quando é algo mais estendido, eu escrevo naquele ponto, no caderno, né? Eu faço um desenho de um celular e escrevo ouvir no celular.
Aí eu vou e gravo esse assunto no celular, e no celular eu deixo algo que me lembre que é para relacionar isso com o que está no caderno. Então, dá para usar esse recurso e aumentar o nível do nosso entendimento. É assim que eu faço. E com o tempo, isso vai se tornando algo natural. Isso é um dos métodos de estudo eficaz da Palavra de Deus. O profeta Sofonias é um profeta maravilhoso, assim como Naum e Abacuque. Mas, fazendo uma análise no profeta Sofonias, você vai ver que Deus começa falando, Ele já nos começa direcionando no tempo correto. Ok, irmãos? Era isso daí que eu queria deixar para vocês. O que vocês aprenderam hoje no vídeo? A soma dos profetas, isso eu falo em vários vídeos, é claro. Mas vocês aprenderam a ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, sem esquecer do capítulo 1. Então a melhor maneira é anotando as palavras-chave, as perguntas, destacando frases com cores, né? Faça uma organização usando pelo menos 3 cores. Aí vocês vão chegar no capítulo 3, no capítulo 4, sem perder o que foi escrito no capítulo 1. Aí você vai ter a revelação. E você aprendeu também que o profeta Sofonias está intimamente ligado com Ezequiel 38 e 39, através das palavras Dia do Senhor, Sacrifício, Terra do Norte, Assíria. Tinha mais coisas para falar. Por que a Síria? A Síria é um império que tinha caído. No tempo de Paulo, a Síria já tinha caído. Como que Deus vai estar falando da Síria em um contexto em que Ele está nos ensinando que é o tempo do fim? Outra coisa para se meditar, ok? Esse vídeo eu vou finalizar aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. A gente se vê no próximo vídeo.